se a gente não fica esperando muito do PT, né? Porque eu acho que já está bem claro que o PT, eu concordo contigo nesse ponto, que o PT foi indo para a direita. E eu acho que isso não é uma questão só do PT, por causa do PT, das lideranças do PT. Acho que isso é uma questão quase que mundial, né? Tu vê que os partidos que eram de centro-esquerda na Europa viraram uma piada de mau gosto, né? Tá lá o cara o primeiro-ministro da Inglaterra é do Partido Trabalhista, né? Uma vergonha. Uhum. Até aqui na América Latina a gente viu isso acontecer. Olha o que foi o governo do peronista, né? Depois do Macri ali, o Alberto Fernandes, né? Foi um fiasco. Se a gente reclama do governo Lula aqui, gente... Não, mas eu tô falando disso porque a gente estava falando do governo Lula, saca? Eu acho que a gente tem que avançar muito para além disso. Mas aí a minha questão é a seguinte, ó. O nosso grande problema não é a fragilidade dos sindicatos, dos movimentos sociais e até dos partidos, vamos colocar, né? Aí, ó, vamos lá. Por que a gente cobra tanto do PT? Nós que não somos do PT. Cadê o PCB? Cadê os partidos da esquerda radical? O P, entendeu? Por que esses partidos não conseguem crescer? Né? Por que os sindicatos não... Por que não existe uma grande campanha de mobilização, por exemplo, da jornada 6x1, do fim da cobrança de impostos, isenção de impostos para os trabalhadores? Por que esses grandes movimentos sociais não conseguem fazer isso que a gente precisa, que é povo na rua, que é mobilização? Por que a gente sempre fica esperando botando a culpa no Lula, entendeu? Eu não acho que tenha que... Só para fechar aqui, o Lula, eu e tu, que eu sou marxista, tu também, a gente sabe para que serve o Estado, né, na democracia liberal, né? E o Lula é presidente dentro do... Cara, o Brasil, depois dos Estados Unidos, é o grande modelo da democracia liberal, é onde a burguesia mais tomou conta do Estado. Depois dos Estados Unidos, eu acho que... Então, e o Lula administra isso aí, né? É o comitê de organização da burguesia, né? Já dizia o Karl Marx, né? E o Lula está ali administrando essa bagaça aí. Então, eu fico assim, a minha grande questão é o seguinte, ó, por que a gente cobra tanto do Lula? A gente sabe que dali não vai vir, entendeu? Por que a esquerda não consegue... sabe, a esquerda parece que quer que o Lula seja o que ele não vai ser, o que o PT seja o que o PT não vai ser. E parece que fica nessa e não cria a alternativa que a gente precisa, a alternativa mais à esquerda, efetivamente, né? Esse que é o meu... Portinho, você está falando assim, de movimentos e tal, que o PT levar para a rua, mas quem levava as pessoas para a rua não era o PT, era a CUT. O caminhão era da CUT, tudo era da CUT. A CUT, quando acabou com a reforma sindical, a CUT perdeu 80%, 90% da arrecadação, tem que pagar os funcionários, as pessoas que fazem as coisas ali dentro, ou seja, ela acabou ficando, dá para dizer, fisiológica. Não quero ofender a CUT, muito pelo contrário, acho maravilhosa, mas aquela história sem condições materiais, cara, não se faz porra nenhuma, cara. Sem o caminhão de som, sem o gerador, sem propaganda na Globo. Adianta eu e tu fazer propaganda aqui na Voz Trabalhadora, vamos chamar o pessoal para reclamar da 6x1, vamos se reunir lá na Praça 15. Aí eu, tu e mais um, dois. Então não é assim, né, cara? Sabe? Sem dinheiro, sem armas, não se faz revolução, cara, não. Não existe esse negócio aí, sabe? Esperar a boa vontade do PT. Cadê o resto? Cadê o resto dos partidos? Cadê? Assim, até diz assim, ó, tá, não tem o PT, não tem ninguém para botar no lugar do Lula. Tá, então a Dilma não serve, o Haddad não serve, tudo bem. E o Paim tá velho, tá largando também, ó, o negócio. Mas quem é da esquerda que tem? Qual é o outro nome que tem, mesmo assim, ó, do centro, ou até quem é o outro nome que tem no Brasil? Ciro Gomes? Quem é o outro nome que tem no Brasil que seja o nome de uma pessoa forte? Estou falando de uma pessoa decente, não estou falando de um lixo, tipo, esses, né, sabe? Nem vou citar o nome, né? Sei sim. Diz uma pessoa assim, ó, até que falou Simone Tebet. Olha, cara, eu fiquei impressionado com a Simone Tebet, sabe? Os discursos que ela tem feito. Não, assim, eu acho ela perigosa. Eu acho a Simone Tebet perigosa.
Assim como me impressionou o Alckmin, entendeu? Só que eu estou dizendo assim, mas quem é a pessoa da esquerda forte que tem para ser colocada hoje? Mas é isso que tá. Eu acho que o problema não só do PT. não é só do PT. Eu acho que existe um limite da institucionalidade, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui. Eu sou maoísta. Eu acredito em revolução. Eu não acho que este sistema tenha conserto. Eu acho que se você pega um bolo podre e coloca em cima dele um glacê maravilhoso, ele continua podre. Quando a gente fala de esquerda radical, a gente está falando de rádice. Rádice em latim é raiz, gente. É buscar a raiz do problema. O problema dessa árvore não está em suas folhas. O problema dessa árvore não está nos seus frutos. O problema dessa árvore está na sua raiz. Primeira coisa. Indo um pouco além. O que acontece? A gente, de fato, passou por campanhas massivas de destruição das bases nas quais os trabalhadores se organizavam. E não é de hoje, não. Isso é uma coisa histórica de longa duração. Ataque a sindicatos não vem de hoje. Ataque a sindicatos vem do final da década de 70. Antes disso, inclusive, na ditadura brasileira. Mas eu estou falando assim, se a gente for pensar internacionalmente, ataque a sindicatos, ele vem com o neoliberalismo na década de 70. Nós estamos falando de 50 anos continuados de ataques. Nós estamos falando de uma militância que foi pulverizada quando a gente teve o colapso da União Soviética, a queda do leste e tudo mais. E a gente está falando de uma reconstrução que é transgeracional e que vem alcançando números que são pequenos globalmente, mas que são grandes quando comparados com o que eles eram antes. É a mesma coisa. Quando eu comparo o governo do Bolsonaro com o governo do Lula, meu irmão, eu quero viver 12 bilhões de anos de governo de Lula. Se a minha escolha fosse Bolsonaro e Lula o resto da vida, dá um jeito de empalhar o homem em posição de ataque e bota ele lá na frente. Sabe? Eu não estou falando disso. O que eu estou falando aqui? Você pega um partido igual... Nulo, então, João. Tu não é do voto nulo. Não, eu não estou... Eu não estou falando disso, eu estou falando assim, que essa não é a questão que está sendo discutida. Eu acho que é uma questão de fundo que é muito mais importante que essa. Qual seja? Se a gente for falar nos partidos da esquerda eleitoral, da esquerda que estão registrados no TSE, a UP é um dos partidos que mais vem crescendo no Brasil em números absolutos. Sim. O crescimento da UP é gigantesco. E tu encontra as pessoas nas ruas, nos lugares que tu vai, nos eventos. Você encontra as pessoas na rua, você encontra nos eventos, você tem uma gurizada ali, você tem gente, pessoal jovem. E é um número de crescimento que nenhum outro partido registrado no TSE tem análogo. Só que é óbvio que quando você vai pensar no modelo burguês, o modelo é feito para alijar o partido pequeno do acesso à representatividade. Até o PT no início foi assim. No início, sim. O PT, quando fez 3% em Porto Alegre com o Olívio, eu fiz uma festa, cara. Sim, cara. E assim, você tem vários exemplos de candidato, não só da UP, como do PCB, que os caras foram o candidato a vereador mais votado da sua cidade pequena e não elege porque não tem quociente eleitoral. Sim. Sabe? Então, assim, Ipatinga, que é uma cidade grande para Minas Gerais, o candidato do PCB em Ipatinga, 4 anos atrás, quase ganhou a prefeitura de Ipatinga. Antes disso, ele foi o vereador mais votado e não teve quociente eleitoral. A UP, em números absolutos, é o partido que mais cresce. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que está tendo uma reconstrução de um movimento que foi pulverizado, inclusive do movimento sindical. Hoje em dia, o que a gente vê surgindo? Grupos se unindo para criar sindicatos de categorias que não tinham sindicatos. Pensa o que foi o movimento do BREC, pensa o que foram os caras de aplicativos se reunindo, pensa o que é a unidade, que é designer gráfico, artista e esse tipo de coisa, lutando contra IA, lutando contra marco regulatório, caralho, 4. Mas sem dinheiro é bem mais difícil, né? Não, é muito mais difícil. Eu concordo com você. Eu estou falando assim, eu criei o sindicato da minha categoria, não tinha.
Não tinha. Hoje em dia, quando a gente vê o jovem entrando no mercado de trabalho, ou o jovem entrando num concurso público, ele vai para o sindicato dele. Durante muito tempo, quem era professor, e aí quem é da área, né, de ciências puras em geral, ou matemática pura, ou filosofia, ou física, ou química, ou biologia, os caras passavam no concurso e ia dar aula dele, foda-se. Hoje em dia, não. Você tem um concurso para professor estadual, você tem um concurso para professor municipal, vai no sindicato e vê quantos % que entraram para o sindicato. Aumentou para um caralho, assim, aumentou muito. Então, assim, é óbvio que depois de décadas, de gerações de ataque contumaz e sistemático, você está tendo uma reconstrução agora, e inclusive você está tendo uma reconstrução agora por causa da uberização, por causa da pejotização, por causa do ataque à questão trabalhista. Por quê? Porque uma vez que foram destruídos os sindicatos, ficou muito mais fácil de acabar com isso. Só conseguiu se acabar com todo o arcabouço que tinha de proteção ao trabalho precisamente porque se destruiu isso. E só conseguiu se destruir isso porque você teve um colapso de uma ordem global anterior, onde os caras tinham medo. Por que teve estado de bem-estar social na Europa? Porque um belo dia de manhã a burguesia falou: o trabalhador merece? Não, porque teve uma porra de uma revolução e os caras ficaram com o cu na mão, ficaram com medo. Então, assim, infelizmente, hoje em dia, a China não é a União Soviética. A China nunca fez o papel que a União Soviética fez. Por mais internacionalista e proletária que seja Cuba, que seja Coreia do Norte, não trisca, não chega perto. Então, a gente vive uma época que é uma época de reconstrução. Então, quando a gente está falando aqui, por que eu falei tanto do PT? Porque a gente começou a falar do PT, foi perguntado e eu estou falando. As minhas atitudes, as minhas organizações, o fato de levar as pessoas para se organizar, estão ligadas a isso? Não. Eu não acho que isso vai ser uma solução, nem tenho nenhum tipo de ilusão que um belo dia o Lula do Antigo Testamento acordará e virá como um Kraken para nos salvar. Não, isso é messianismo, gente, isso é sebastianismo. Bem unidos façamos nessa luta final uma terra sem anos internacional. Bem unidos. Façamos nós por nossas mãos. Quem tem que fazer, quem tem que ser a mudança somos nós. Para isso a gente precisa de organizar. E é nesse ponto que eu estou te falando. A gente está num ponto que a gente regrediu lá atrás. Lá atrás. Quando eu falei que a gente já teve gente sem arma, arma sem gente, hoje em dia já não tem nem gente, nem arma, nem dinheiro, é esse que é o ponto nosso hoje. Nem gente, nem arma, nem dinheiro. Só que cada vez mais a gente está tendo mais gente. Por mais que ainda seja, dado o número absoluto pequeno, era impossível vislumbrar no governo do Fernando Henrique ou no primeiro governo do Lula um presidente da nação bater boca publicamente com um comunista. Isso era impossível de imaginar. A gente teve isso reiteradas vezes durante o bolsonarismo. Reiteradas vezes. Por quê? Porque conseguiu uma capilaridade mínima, para voltar a ser considerado. O fato de hoje em dia o pessoal falar, pô, esses comunistas é foda, esse tal, é porque existem esses comunistas. Quando eu estava no movimento estudantil, a gente não existia. A gente era literalmente 2, 3 gato pingado num canto. Hoje em dia a gente já é mais, a gente é 15, 20 gato pingado, já está começando a fazer barulho, já está começando a incomodar. Gente, qualquer revolução que vocês pegarem, não tem revolução que tem 50% da população, 60%. É pequeno. É pequeno. É pequeno e passa a mobilizar e acontece algum acontecimento que vai ser catapultado, que vai ser feito. Vamos pensar o que foi, por exemplo, a Rússia. Se você pegar a Rússia em 1915, 2 anos antes da Revolução,
Você tem a Duma mais conservadora de todos os tempos, os comunistas espalhados ou na Sibéria ou no resto da Europa em exílio, uma tentativa de 1905 que tinha dado errado. Se você perguntasse para os caras da cúpula do POSDR, do Partido Operário Social Democrata Russo, daqui a 2 anos e meio vocês vão estar no Palácio de Inverno capitaneando a nação, os caras iam rir até falar chega. As coisas são completamente impossíveis até se tornarem inevitáveis. A gente tem que construir para que, se e quando se apresentem as oportunidades, a gente consiga fazer alguma coisa a respeito. Saca? Então, assim, o que eu acho? Sindicato é importante demais. Eu falo de sindicato no meu canal todo dia. Eu falo pra galera se sindicalizar. Eu ajudo o quanto eu posso do pessoal que é de uma profissão que não tem. Por onde que vai? Cria uma associação primeiro. Vamos pegar essa associação. Vamos juntar. Vamos fazer uma carta sindical. Vamos brigar no Ministério do Trabalho. Tem que fazer isso. Tem que pegar o jovem que está ali no movimento secundarista, não sabe para onde vai, porra, traz para dentro, vamos se organizar. O que tem perto da sua casa? Qual que é o problema da sua cidade? Você entende? Não é virar para o cara que está em Quixeramobim e falar, meu filho, é importante que você saiba de qual salteado que aconteceu na Revolução Vietnamita, não. É virar para o cara que está em Quixeramobim e falar, qual que é o teu problema aí local? Quem que mexe com isso? Quem que são as lideranças? Cola com esses caras aí, começa a organizar, chama mais uma galera, faz uma reunião. Tem sindicato aí? Sindicato tem, porra, a maioria do sindicato tem um lugar, por mais precário que seja, que muitas vezes fica desocupado. Ocupa seu sindicato. João, entrei no meu sindicato é pelego. Com certeza mais de uma pessoa concorda com você. Começa a frequentar a reunião, troca uma ideia com um, troca uma ideia com o outro, daqui a pouco você monta uma chapa. Na primeira vez, você nem ganha, você vai lá, aqueles doidos gritando, mas aí vem mais 10 doidos junto e fala, não, vamos continuar. É isso, gente. Um cara empurrando a parede é um maluco empurrando a parede. 1000 malucos empurrando a parede cai. Até ter 1000 malucos, vai ter 1, vai ter 12, vai ter 30, vai ter 50, vai ter 120. A ideia é continuar construindo. A gente precisa de mostrar para as pessoas que isso, inclusive, é uma coisa transgeracional, que isso não é uma coisa que eu estou fazendo, gente, porque eu acho que amanhã de manhã vai acontecer. Adoraria, sabe? Adoraria ainda viver num Brasil com real e segunda independência, soberano pra caralho e tal. Vou viver para ver isso? Não sei. Só que eu luto pelos caras que morreram lutando antes de mim, pelos caras que estão lutando do meu lado, pelos caras que não nasceram ainda. A gente tem que entender que enquanto tem bambu, tem flecha. E a gente tem que ensinar as pessoas a usar o bambu. Eu não nasci sabendo de nada, gente. Eu fui despertado para várias coisas por aqueles que cruzaram o meu caminho e tiveram a gentileza comigo, a empatia humana comigo, de sentar, de trocar ideia, de ouvir minhas dúvidas, de me mostrar, porra, João, não é bem assim não, olha só como é que isso aqui funciona. E é isso que a gente continua fazendo. Eu acho que quando a gente senta aqui, a gente tem uma discussão tão saudável igual a nossa, e fala, pô, mas e isso, e aquilo? Aí eu falo, pô, não, mas pensa nisso aqui, não, isso aqui eu concordo, isso aqui eu discordo por causa disso. O mais importante não somos nós três, o mais importante são as centenas de pessoas que estão vendo isso aqui agora, que vão ver isso daqui depois. O cara que está vendo isso aqui e que não vai nem pensar nisso, daqui a 3 semanas vai acontecer um bagulho no trabalho dele, que ele vai falar assim, caralho, lembrei do Portinho, lembrei do céu, você falou tal coisa e rolou tal coisa, porra, vou procurar meu sindicato. Uhum. E muitas vezes, cara, o que vai despertando a gente é apanhar. É apanhar. Por que eu fui dentro do meu trabalho para fundar um sindicato junto com a galera? Porque a gente tava apanhando pra caralho. E todo mundo sente isso. Todo mundo sente, cara. Às vezes a pessoa não consegue colocar o dedo no lugar, apontar a ferida, mas ela sabe que tem algo de errado, ela sente um incômodo. Ela pensa, pô, eu sou felizão quando eu tô com meus brother no boteco, trocando ideia de futebol, ou quando eu vou comer um churras, tomar um chimas lá, fico de boa. E aí eu chego na firma e tudo fica paia, tudo fica ruim. Por quê? E a pessoa às vezes não entende nem por quê. E aí ela começa a conversar, e aí um cara chega para ela e fala assim, porra, irmão, você já parou para pensar o
tempo que você leva para sair da tua casa, para chegar lá, que você trabalha pra caralho e não recebe porra nenhuma por isso. Você percebe, mano, que nós todos estamos aí, 99% da sociedade vivendo e tal. Cara, é muito fácil a gente olhar para trás, olhar para Roma, olhar para o Egito e falar como que esses caras não se revoltavam, como que esses caras carregavam pedra, como que esses caras faziam isso. E no outro dia a gente pega o busão e vai trampar, cara. Porque é muito difícil a gente se aperceber disso tudo, que a gente está ali, ó, imerso na ideologia o tempo inteiro. A partir do momento que a gente faz, começa a tirar a carinha um pouco para fora, a gente quer esticar a mão. O que eu acho que é a grande benesse do nosso lado, o que eu acho que a esquerda tem, que a direita nunca vai ter, é isso. Saca? Tipo assim, porra, cara, eu lembro, o cara virou, falou assim, a direita sempre vai ganhar porque ela quer lucrar, ela quer ter dinheiro, ela gosta pra caralho de dinheiro e não sei o quê. E eu falei assim, mano, a gente vai ganhar no final porque a gente gosta de gente. Saca? A nossa questão é uma questão empática, cara. É você olhar para o outro ser humano, ver um ser humano e falar, eu acho um absurdo um ser humano passar por isso. É você pensar que a gente vive numa sociedade que tem capacidade produtiva desde a década de 70 para alimentar todos os seres humanos da Terra e todo ano de pessoas morrem de fome. Tá errado. Tá errado. Saca? Então, assim, a gente tem que ir mobilizando os sentimentos todos, a empatia, o amor, mas também o ódio. E é nesse sentido que eu falo que a gente tem que parar um pouco de resistir e começar a avançar. Porque é muito fácil para o outro lado, se a gente só está parado defendendo e tudo nosso é defesa e resistência e tal, os caras tacam pedra, nós estamos cercados. Então você começa a avançar, começa a atacar do flanco, vai para um lado, vai para o outro. Como que a Guerra Popular ganhou? Pensa para você ver, exército vietnamita, exército da Nicarágua, sim, exército da China. Porra, cara, venhamos e convenhamos, um bando de fudidos, mal armado, mal calçado, mal comia, caminhando 80 km por dia no mato, e ganharam.